Pessoal, hoje nós vamos tratar sobre o assunto de intestinos. São várias voltas, a gente viu na aula teórica a tabela com as medidas, deu para perceber que é um arranjo que foi organizado por comprimento, a necessidade de absorver nutrientes. Então a estratégia é: vamos aumentar a quantidade de alça, vamos aumentar a superfície de mucosa para dar mais chance desses nutrientes encostarem na mucosa e entrarem no espaço extracelular e, consequentemente, ser capturado para tubulação de circulatório, tubulação de sistema linfático também. Beleza, então o intestino delgado, ele tem a importância de absorver nutrientes. Só que antes disso é necessário ele receber o fluxo ali de secreção pancreática e biliar. Lembre que a gente discutiu na parte de estômago a função da liberação do pepsinogênio, vai transformar em pepsina para quebra ali de proteínas, né? Vai quebrar em cadeias menores, peptídicas, e assim possibilitar a absorção pela mucosa intestinal. Mas ficou faltando aí diminuir as partículas dos ácidos graxos. Quem vai fazer isso? Vai ser muita função da bile. Então o fígado produz essa bile que vai ser jogada lá no duodeno. Também o suco pancreático, que tem as suas enzimas, que vai estar atuando aí nessa função. Ele tem muita função também de quebra de carboidratos em partículas menores, né, em cadeias menores. Tudo isso acontece a nível de duodeno. Liberação nas papilas duodenais, né, dos ductos pancreáticos, dos dois lobos, são dois lobos pancreáticos, e um ducto que chama o ducto colédoco, que está coletando a bile que foi produzida pelo fígado, e também a bile que foi armazenada na vesícula biliar joga nesse ducto colédoco, que vai desembocar no duodeno. Então o quimo, quando sai lá do antro do piloro no estômago e desemboca em duodeno, ele vai receber esses jatos de suco pancreático e bile, a bile emulsificando gordura e as enzimas pancreáticas fazendo a sua ação, né, de quebra ali desses componentes. E o duodeno nos animais domésticos, que a gente estuda aqui, ele é comprido. É diferente do ser humano, que ele só faz uma curvinha, um C, na raiz do mesentério e já joga formando jejum. Aqui ele vai fazer toda uma curva, vocês observam aqui, ó, duodeno descendente. Então nós chamamos de descendente, depois transverso e um ascendente. Eu vou mostrar nos vídeos daqui a pouco. E o pâncreas, olha que bacana, ó, o pâncreas, essa glândula, ela está aqui ele está em contato direto com o duodeno e também com a curvatura aqui, ó, maior do estômago. Ótimo. Lembrando que nos gatos o intestino delgado é em torno de 1 metro e ele tem aqui até meio metro de intestino grosso. Relembrando também, é muito importante que vocês tenham clareza nesse arranjo dos dois U's que eu expliquei na aula teórica. Esses dois U's, eles vão encaixar, eu falo encaixar, né, mas eu quero que vocês compreendam essa organização e fica mais fácil na hora que eu for mostrar aqui nas peças, nos cadáveres. Imagine que esse duodeno, ele desce, tá bem aqui na imagem, ó. Aqui é uma vista ventral no cachorro, é como se estivesse
coloquei até um cachorro aqui em cima, né? Então, observando o abdômen, eu tracejei de branco. Então, esse duodeno sai do estômago, no antímero direito, e ele vai descer, por isso que fala descendente, até a região da pelve, a região caudal do abdômen. E aí ele faz uma curva e atravessa para o outro lado. Por isso que chama transverso. Então, duodeno transverso cruza para o outro antímero, no caso aqui esquerdo, e aí ele vai subir, ele vai ascender. Quando esse duodeno ascende aqui, ele vai se transformar no jejum. Tranquilo. Agora vamos fazer o sentido inverso dos cólons. Então, eu tenho um cólon que desce para ir para o reto e jogar seu conteúdo para o ânus e ir embora, certo? Pelas fezes. Então, aqui o cólon que desce, que fica totalmente no antímero esquerdo. A proximidade dele com o baço, tá? Com o rim aqui esquerdo, o rim, essa bolinha aqui embaixo, ó, do baço aqui. E aí ele atravessa para o outro lado, colo transverso, e o colo ascendente é só esse pedacinho aqui. Esse desenho aqui que parece um S que eu coloquei aqui. É um U que seria dos cólons e o outro U que seriam dos duodenos. Eu gosto de explicar assim, não vai estar assim no livro. É só para vocês compreenderem a disposição no corpo do animal. E essas alças aqui, elas têm uma tendência a ficarem mais próximas do dorso, como uma forma até de proteção. Os ligamentos aí são mais curtos. Se não, ia enroscar demais, poderia levar a torções. Já o jejúnio ilho, né, o mesentério é amplo e ele se joga na cavidade. Essa imagem aqui eu estou mostrando para vocês, só para vocês imaginarem como que com a torção dos intestinos, esse mesentério se organiza para fixar aí na cavidade. Então, essa parte azul aqui embaixo, ela está mostrando o ligamento mesocólon. Ele parece uma moldura. Essa organização do mesocólon aqui, esse desenho é de ser humano, mas ele é o mesmo arranjo aqui para cão. Aliás, o cólon descendente é igual para todos os animais que a gente for abrindo aqui. Tá? Ele tem essa mesma posição no antímero esquerdo, ele é dorsal, está próximo ao rim e desce para ir para a região da pelve. O que vai variar é o colo ascendente. O colo ascendente do cão é curtinho, é só isso aqui. Ó, o intestino grosso começa no seco e vem colo ascendente, colo transverso, colo descendente. Aí tem o colo sigmoide e o intestino reto, depois ânus. Então, o colo ascendente no cão é pequeno, mas ele está paralelo ao duodeno descendente. Aqui, pessoal, nós temos o duodeno descendente. Olha o lobo pancreático direito, tá lindo nessa peça. Observem a relação desse pâncreas com o ligamento do mesocólon, gente, desculpa, com o ligamento do mesoduodeno, sustentando aqui a alça de duodeno, o próprio pâncreas. E observem, esse órgão aqui tem bastante gordura em volta dele, é o rim. Esse aqui é justamente o rim direito. Ele tem uma relação aqui com o fígado. Esses aqui são os lobos do fígado. Tá muito bonito aqui nessa peça. Observe aqui também o músculo diafragma. Eu afastei o músculo diafragma para vocês enxergarem essa relação topográfica do fígado, do rim, pâncreas e intestino. Esse desenho ele é muito padrão nos animais. Tá? Então, aqui a gente tem o duodeno descendente e aqui, ó, o duodeno transverso. Eu quero que vocês reparem que as próximas imagens é para explicar
essa curva. Imagina que aqui já é a coxa do animal, então está próxima à região da pelve. Ele faz uma curva e se joga para o outro antímero, lá dentro da cavidade. Olha o rim aqui, que bonito que tá nessa foto. Ele tem essa quantidade de gordura em volta dele como uma forma de proteção. E o peritônio passando por cima, né? Lembra que o rim é um órgão retroperitoneal. Essa imagem, esse desenho aqui do lado, é uma vista ventral. Então, vocês observem que a gente está abrindo o animal nessa posição. Aqui, essa imagem que você está vendo aqui é uma vista lateral direita. A outra já é uma vista ventral e o animal está em outra posição. Então, vocês observem que o estômago, olha o duodeno descendente, o duodeno transverso e o ascendente. Veja, o pâncreas lobo. Esse aqui não é o antímero direito, então é o lobo direito. E o lobo esquerdo acompanhando aqui estômago. Então, seguindo ó, esse raciocínio, tá vendo? Duodeno descendente, ó, o duodeno aqui transverso. Então, vou puxar agora o duodeno descendente. Observe também lobação do pâncreas, uma outra vista junto com o ligamento. Onde tem gordura aqui, até passando vaso sanguíneo e nervo. Então, duodeno transverso, duodeno ascendente. Estou pinçando. Ele está agora subindo para ir para a região cranial do abdômen. O aumento maior, ele recobre toda a cavidade. Aqui agora eu estou pegando as alças aqui, duodeno ascendente, transformando aqui em jejuno. O jejuno é mais solto. Então, é bem aqui essa transição. O ligamento que sustenta mesentério ou mesojejuno, tá certo? Embaixo aqui a gente tem colo transverso e aqui o colo descendente. Então, o ligamento que sustenta aqui é mesocólon. Perceberam, ó, colo descendente aqui, indo lá para a pelve. Então, o colo transverso, a relação dele com o fígado, né? Toda a curvatura maior de estômago. Aqui o piloro e aqui duodeno. Então, observem, duodeno descendente e aqui, ó, vai ser cólon ascendente. Eu estou pensando justamente agora o seco. O seco tem esse nome porque ele é um saco cego, de fundo cego. Eu vou mostrar exatamente aqui, ó, onde o jejuno. Pessoal, tudo isso aqui é alça de jejuno e de ilho. Então, aqui é onde o ilho vai desembocar lá, exatamente no seco. Seca toda essa estrutura aqui. Tudo isso aqui é seco. Tá vendo que ele é um saco de fundo cego? E aí aqui eu tenho o cólon ascendente, é só esse pedaço. A proximidade dele com o duodeno descendente. Então, lembrando, ó, duodeno ascendente, jejuno, tudo isso aqui é jejuno. Tô pegando, observe o mesentério. Viram que é muita volta. Ele vai fazendo. Muito ventral também. E é interessante que ele tem essas curvas aí e é muito difícil ele torcer. A organização tanto do leque do mesentério sustentando e a raiz prendendo lá no dorso da cavidade desse mesentério é de tal forma que predispõe tanto o bolo alimentar ficar passando por essas alças e uma alça acaba empurrando o conteúdo para outra no sistema de peristalse. O conteúdo também ajuda na movimentação, não é só a força da musculatura da túnica média, a gravidade também ajuda, então é um esforço em conjunto. E aí esse conteúdo vai passando até chegar no ilho.
O ilho ele continua mais um pouco. É onde tem as placas de Peyer. A diferença bem clara entre ilho e jejum é a presença desses órgãos linfóides na mucosa de ilho. Quando você for ver isso lá com o professor de histologia, ele vai mostrar essas placas de Peyer, são conjuntos linfóides para a função defesa do organismo, até chegar lá no intestino grosso, no seco e no cólon. Tudo isso aqui já é ilho, ó. Ele vai ficando mais apertado, ó, tanto de volta. Olha o ligamento, que lindo, com onde tem gordura aqui, ó, tá passando vaso sanguíneo e nervo. E aqui o seco, que a gente tinha acabado de ver no slide anterior, certo? Então, esse desenho, ele é característico, né, essas voltas de duodeno aí, e o cólon é característico dos animais que nós estudamos aqui. Não tem nenhum segredo a organização disso dentro da cavidade. É muito criativa, é muito, vamos dizer, a organização espacial é de propósito, cada canto onde ela é presa, para facilitar o trânsito do conteúdo. Nós vamos estudar bovino, equino, suíno. O colo ascendente desses animais, ele é muito mais dilatado, a extensão é bem maior, devido à alimentação desses animais, que é diferente lá do carnívoro. Observem aqui que a característica que chama atenção no colo ascendente dos ruminantes, e aqui eu tenho uma foto de um feto de bovino, é justamente esse arranjo aqui espiralado do colo ascendente. Lembrando que de intestino delgado o bovino tem em torno de uns 40 metros de alça, e de intestino grosso varia aí em torno de 10 a 14 metros de alça. Ele pode chegar até 60 metros ao total de tubulação de intestino. É um volume muito grande para caber dentro da cavidade, não é verdade? A questão da posição do seco, que ele tem um fundo de saco cego, tá vendo aqui? O cólon ascendente com as suas alças centrípetas e centrífugas, depois ela vai se tornar colo transverso. Então, essa posição do seco aqui no ruminante, ela é dorsal. Observem aqui, uma vista lateral esquerda desse feto de bovino, tórax, aqui o músculo diafragma que eu estou pinçando para mostrar para vocês. Então, aqui é peritônio diafragmático, baço e o ligamento gastroesplênico. Aqui é rumen. Rumen, aí vem omaso aqui já é abomaso, antro do piloro, e olha o duodeno aqui, duodeno descendente, vai seguir mais aí, tudo isso aí é duodeno descendente, até chegar na curva do duodeno transverso. Então, agora ele já se joga para o outro antímero e se transforma no duodeno ascendente. Ó, duodeno ascendente. E agora ele é jejuno. Olha o mesentério que lindo aqui. Essa peça está com as suas artérias injetadas com látex vermelho. Então, você observa claramente aqui a vascularização arterial. Agora eu tô com a pinça no seco e mostrando justamente onde o ilho desemboca ali, na junção ilho-seco-cólica.
Então, seco, depois ilho, junção ilho-secocólica. Depois ele se transforma, agora eu estou, ó, vou mostrar o cólon ascendente, alça centrípeta. Olha que legal, né? Esse arranjo em espiral aí. Então, alça centrípeta. E depois estou fazendo a relação aqui com o duodeno ascendente. Tanto que eles são paralelos. Então, agora, cólon ascendente, alça centrípeta, vai no sentido do centro do eixo. E depois ele volta ao contrário, alça centrífuga, ele está fugindo do eixo. Vai passar por trás do ligamento mesentérico, atravessa para o outro lado e aí vai para cólon descendente. Então, atrás desse mesentério aí, agora com a pinça eu estou mostrando o cólon descendente, chegando na pelve. Eu quero que vocês associem aonde a raiz do mesentério está fixada, é aí onde ela se prende, com essa, sabe, o duodeno ascendente fazendo a curvinha para se transformar em jejuno, e logo em seguida, ao inverso, o cólon transverso para se transformar em cólon descendente. Tudo isso nesse lugar. Além do mais, nessa região é onde a aorta lança o ramo do tronco celíaco. O tronco celíaco e a artéria mesentérica cranial. Vocês imaginaram o tanto de coisas que está acontecendo nesse pedacinho? E para vocês se sintonizarem, outra coisa que acontece é que nesse local aí, a gente tem a proximidade também aqui com o rim, né? E também aqui é onde fixa o pilar, os dois pilares do diafragma. A aorta abdominal, rim, essa curva aqui, ó, é o duodeno ascendente se transformando em jejuno. Eu cortei só uma parte do peritônio aqui para vocês enxergarem a aorta, né? Toda essa parte que tá vermelha são as artérias. Tá vendo que ela faz um arco? Tá muito bonito nessa peça. E observe tanto de alças de intestino delgado aqui, jejuno. Olha os arcos, que lindo essa organização da artéria mesentérica cranial que corre aí, lançando seus ramos para jejuno. Então, a artéria mesentérica cranial lança os ramos jejunais e os ramos ileais. Aqui, ó, o tronco celíaco vai lançar esse outro raminho de artéria. Aqui eu tô mostrando a relação de duodeno ascendente e colo descendente. Então, aqui, pâncreas. E agora sim, eu vou mostrar o vaso, essa tubulação, tronco celíaco. Tá dissecado aí para vocês enxergarem. A artéria gástrica esquerda, saindo do tronco celíaco, e a artéria que vai para o fígado, que chama artéria hepática. Existe uma outra artéria que é a esplênica, que vai para o baço, mas a gente não enxerga naquela peça. Então, aqui está o resumo do que a gente viu, tanto das alças, do cólon ascendente, a relação aqui com o cólon descendente e o duodeno ascendente, transformando em jejum. Essa imagem está muito bonita, para vocês imaginarem, né, como que são essa disposição das alças aí dentro da cavidade. Paralelamente, aqui a gente tem os vasos sanguíneos correndo para irrigar todos esses órgãos. Aqui também tá outro feto. Aí aqui a gente tem o mesentério, ó, os linfonodos no decorrer de todo o mesentério. Pessoal, o linfonodo é importantíssimo como mecanismo de defesa.
Então, todo o ligamento mesencéfalo, aliás, toda a tubulação de intestino tem vários linfonodos espalhados para filtrar a linfa. Aqui eu estou mostrando justamente o seco. Observe que essa peça aqui, ela tá fixada e tá conservada na glicerina. Aquela que vocês viram antes, ela estava no álcool. Então aqui, olha que lindo, o ilho já desembocando no cólon e aqui o seco. Cólon ascendente, ó, ele dando a sua volta, fazendo o seu giro centrípeto, e agora ele retornando com o seu giro centrífugo. Então tá aí o cólon ascendente, terminando e se transformando em cólon transverso e atravessando para o colo descendente. Só de curiosidade, aqui ó, é o útero dela, é uma fêmea. Tá bem pequena aqui o útero, né? Certo? Olha a relação também aqui com a aorta. Eu coloquei fios vermelhos em artérias e azuis em veias. Então aqui nós temos a aorta abdominal e ali atrás, ó, vocês estão vendo a veia cava caudal. Olha a relação desses dois grandes vasos no dorso do animal com o cólon descendente. Aqui, esse órgão que é o rim. Então, aqui é o rim esquerdo e aqui o rim direito. Esse aqui já é de bovino. Olha a diferença, ele é mais um bloco, né? Ele não se divide tanto. Aí você vê nessa peça, esse aqui é uma vista visceral, né? E aqui é onde vai entrar a veia porta e a artéria hepática. Portanto, o intestino grosso é o que vai modificar, basicamente. O que precisamos saber sobre essa parte da alça do tubo digestório é que ela geralmente tem um diâmetro maior do que o do intestino delgado. E ela tem características de câmara de fermentação em algumas espécies, que a gente vai estudar agora. Lembra da questão que eu estava falando das câmaras de fermentação lá no estômago, de ruminante para a degradação da matéria vegetal? Os animais que não têm aquelas câmaras de fermentação pré-estomacais vão ter que fazer essa fermentação da matéria vegetal a nível de intestino grosso. É onde vai ser a simbiose com a microbiota. E também tem uma função, os cólons, de absorção de água e de íons. É claro que também absorvem alguns nutrientes também. Ela pode apresentar o que está escrito aqui, ó, tênias e áustros. Nos equinos e suínos é onde nós encontramos essas estruturas. As tênias, elas nada mais são do que uma condensação da túnica média, ou seja, da musculatura lisa. Ela se reorganiza de uma forma que formam cintas. Então, elas possuem, no equino, o cólon dorsal esquerdo possui uma, 3 no cólon dorsal direito e 4 nas partes ventrais do cólon. Como é uma fita muscular, ela se condensa nesse arranjo, ela traciona e puxa a tubulação. Quando ela puxa, vai formar saquinhos. Esses sacos, nós damos o nome de áustro, que está escrito aqui embaixo. Áustros são saculações existentes entre as tênias e as pregas semilunares. Se você observar essa imagem, vocês estão vendo aqui os áustros. Tá vendo os gominhos que formam esses saquinhos? Quando a tênia contrai, que é essa lâmina de tecido, o arranjo, né, espessamento da túnica média aí, ela puxa como se fosse aquele fuxico. Quem já fez com linha, né, você passa a linha, põe na agulha a linha e vai no tecido, depois você puxa a linha e vai formando aquela flor.
né? Aquele fuxico nada mais é. A ideia é a mesma aqui, só que a linha aqui no caso é a tênia. E promove esses sacos. Os áustros, eles são importantes porque eles retêm o conteúdo aqui por mais tempo. E aí a mucosa consegue absorver mais líquido e mais íons. É importante a presença dessas saculações. A prega que forma entre um saco e outro tem uma forma de meia-lua, então chamam pregas semilunares. Essa característica ela ocorre em equinos e suínos. Voltando lá naquele slide, nós temos aqui a organização do cólon ascendente. Lembra que em cão é bem tranquilo, né? O cólon ascendente, o transverso e o descendente. Aqui é uma vista dorsal, então aqui está a direita e aqui a esquerda. Aqui nessa vista lateral a gente observa o do suíno é em forma espiralada, mas é uma espiral projetada. Depois volta a espiral, colo transverso e vai para o colo descendente. Nos bovinos também é uma espiral. Ela vai para o centro, alça centrípeta, e foge do centro, alça centrífuga. E depois vai para cólon transverso e colo descendente. O equino ele tem um arranjo um pouco diferente, porque esse animal, no início da sua evolução, ele era carnívoro. Aí ele investiu na parte de estômago. Só que depois ele resolveu virar herbívoro. O desenho de estômago já estava feito, do diafragma, posição de fígado. Então o jeito foi mexer em cólon ascendente. Aí ele se organizou, ele teve que aumentar a quantidade de metros de alça de cólon ascendente para ter maior população ali de microbiota e assim acontecer a fermentação. Com essa história, ele aumentou a sua quantidade de alça, mas os ligamentos prendendo essa alça ficaram poucos os ligamentos, vamos dizer, prendendo no dorso lateralmente do corpo. Então ele ficou mais solto. Por isso que predispõe mais a torção nos equinos. Eu vou discutir isso melhor no vídeo. Vamos falar primeiro do suíno, esse arranjo da espiral, né? Uma espiral projetada. Então, as alças centrípetas vão no sentido de um eixo. Chegou nesse eixo, ela retorna em sentido inverso. Aqui nós estamos observando as alças dos giros centrípetos. Esses ligamentos aqui, entre as alças de colo ascendente, é o mesocolo ascendente. As alças centrífugas estão dentro desse arranjo. A gente não consegue enxergar, você tem que romper o ligamento para você enxergar a alça centrífuga. Ela é fina, ela não tem esses áustros. E depois ela continua como cólon transverso. Olha a tabelinha mostrando quantos metros. O suíno ele tem em torno de 20 metros de intestino delgado e em torno de 6 metros de intestino grosso. Essa é uma outra imagem, só que da vista lateral esquerda. Observem que o animal em pé, né, em estação, que a gente chama. A posição, deixa eu colocar em maior aumento para ficar melhor para vocês enxergarem. A posição do seco, que ele é dorsal. E aí a gente tem dos giros centrífugos, né, descendo por um eixo central. E depois ele vai
lá internamente ele volta ao sentido contrário com o centrípeto. Olha a posição aqui de fígado, o estômago, o baço, o rim esquerdo, bexiga urinária, alças de intestino delgado. Falando em intestino delgado, nós temos aqui uma imagem, ó, do intestino delgado do suíno e o mesentério sustentando essa alça de intestino delgado. Lembra que o ligamento mesentérico vem segurando essas alças de intestino delgado, ou seja, jejuno e ilho. E depois ele se transforma aqui no ilho, né? Ele entra aqui na região entre o cólon e o seco. Então, a junção ilho-seco-cólica. Transforma no cólon ascendente, lá dentro o cólon ascendente também alça centrípeta, colo transverso em azul, colo descendente em amarelo. Eu vou compartilhar com vocês um vídeo para a gente entender dentro do corpo do animal essa organização. Aqui nós temos o estômago na sua curvatura maior, região do antro do piloro, e aqui nós temos o duodeno descendente. Duodeno descendente, aqui o ligamento mesoduodeno e o pâncreas está nessa região. Então, tudo isso aqui é duodeno descendente. Esse aqui é o antímero direito do animal, é uma vista caudo-ventral. Então, veja como ele é preso, né, na região dorsal da cavidade. Olha o rim aqui. Duodeno descendente em relação aqui a cólon ascendente. Aí vem colo transverso, tá dando a volta. E aqui cólon descendente, para depois entrar dentro da pelve. Então aqui tá mostrando aquelas alças de giros centrípetos do colo ascendente. É enorme o colo ascendente no suíno. As alças de jejum, o seco aqui, para vocês irem comparando, né? O baço. Esse esquema também é bem bacana, do seco e das alças centrípetas e centrífugas, para depois transformar no colo transverso. Olha a relação do colo transverso e o duodeno transverso. Então, lembra que aqui é colo descendente e aqui o duodeno ascendente se transformando em jejuno. Estou pegando justamente na região de jejuno. O mesentério está sustentando. São vários metros de jejuno. O ligamento mesentérico ou mesojejum, tanto faz, está sustentando. Veja que a raiz é tudo aqui, ó, desse mesentério. E a raiz está entre a curva, cranialmente está a curva do cólon transverso e ventralmente aqui está a curva do duodeno transverso. Lindo, né? Essa imagem, ó, parece um leque. Uma parte do intestino delgado foi retirada dessa peça. Tá muito bonito também, olha a alça de intestino delgado, uma peça fresca. Você vê o sangue aqui correndo, né, no mesentério.
Aqui ele está mostrando os linfonodos que ficam nessa região do mesentério, bastante distribuídos aí nesse ligamento. Então, tudo isso aqui é o fígado do suíno, os ligamentos aqui triangulares, o estômago na face visceral, a vesícula biliar, olha o ligamento do aumento menor prendendo o estômago no fígado, que tá falando dos lobos. Vocês estão vendo o fígado, ó, a vesícula biliar, curvatura maior do estômago, olha o cólon ascendente aqui, e aqui alça de jejum e de ilho. Ela vai mostrar agora o pâncreas, localização. Então tá bem aqui, olha o tamanho do pâncreas do suíno. Aqui é o cólon transverso. Aqui ele já está mostrando, ó, tudo é fígado aqui. Com relação ao equino, a organização aqui vai variar um pouco devido à necessidade de aumentar a quantidade de colo ascendente e o seco também é bem grande nesse animal. Observem nessa imagem que a base do seco, que é uma vista lateral direita da região abdominal, vocês vejam que aqui ó, fígado, aqui essa região onde vai estar o diafragma, mas enfim, nós temos o rim direito. Observem que aqui já é a entrada de pelve. O seco ele vem com a sua base dorsal, o corpo do seco vai descendo na cavidade abdominal e ocupa a região ventral, o seu ápice. Observe nessa imagem de uma vista ventral, nós temos aqui o seco aqui, tá vendo? O ápice do seco, essa ponta do seco está aqui. O seco realmente é muito grande no equino. E também observem o cólon, tanto que ele ocupa a região ventral toda é cólon, não é verdade? O cólon ventral esquerdo e o cólon ventral direito. Essa imagem está muito didática. Quero que vocês percebam que o intestino grosso começa no seco e depois vai para cólon. Vocês observem que aqui a gente tem cólon ventral direito e aqui a gente, ó, o cólon ventral direito aqui e aqui o cólon ventral esquerdo. Nessa outra imagem aqui, vocês, nesse desenho, tá bem bacana também, vocês estão observando ó, o corpo do seco, o ápice do seco e aqui o cólon ventral direito. Então, ele começa à direita e se joga para a esquerda. Dá para ver claramente aqui, ó. Então, ele começa ventral direito e se joga ventral esquerdo. E depois volta de novo, dorsal esquerdo e depois dorsal direito. Ele vai, volta, fazendo esse U. Então, da direita ele vai para a esquerda, ele vai dorsalmente, da esquerda ele vai para a direita. Só isso. É simples a organização. Você só precisa saber que ele começa à direita e ele vai terminar à direita, certo? Então, da direita ele se joga para a esquerda, na esquerda ele acaba se jogando para cima, dorsalmente, e vai para a direita novamente. Daí vem os nomes. Então, me acompanhe. Cólon ventral direito, ele dobra numa flexura. Essa flexura nós chamamos flexura external, porque está próximo ao externo, é bem ventral. E aí vai
cólon ventral esquerdo. Olha nessa outra imagem aqui embaixo. Cólon ventral direito, aí depois cólon ventral esquerdo. Quando ele faz essa flexura caudalmente aí, ele vai para o dorso, acima do cólon ventral. Então o cólon dorsal está acima do cólon ventral. Nessa flexura está próxima à região da pelve. Aqui, ó, tá próxima à pelve, aqui é a região da pelve. Então nós chamamos de flexura pélvica. Flexura dobra, né? Quando vocês estão fazendo exercício físico, tem lá flexão, essa você tá dobrando. Então ele dobrou aqui, flexura pélvica, e ele vai para o dorso, então ele é um cólon dorsal. Cólon dorsal de que lado que ele tá? Esquerdo. Então, cólon dorsal esquerdo. Beleza, ele volta, imagina lá, dorsalmente, porque aqui é ventral, né? Faz uma outra curva. Então tá lá, cólon dorsal esquerdo. Quando ele faz uma outra curva lá dentro, ele tá próximo ao diafragma. Então é flexura diafragmática e volta como cólon dorsal direito. Quando ele volta para a direita, aí ele já vai se tornar, logo em seguida, o cólon transverso e depois, por quê? Transverso vai para o outro lado? Então, cólon dorsal direito se transforma em cólon transverso e vai se formar o cólon descendente, que vai para o outro lado, que é a esquerda. Perceberam que é o mesmo raciocínio? Tá? É só você saber se ele é ventral ou se ele é dorsal e de que lado que ele está, esquerda ou direita. Simples assim. E as curvas, as flexuras é de acordo com o corpo do animal. O vídeo ele foi feito pelos próprios alunos, então a qualidade não está muito boa. Mas o que interessa é a gente entender dentro do corpo desse animal. Aqui é uma vista lateral direita de um potro equino. Veja, região de abdômen, né? Então aqui região dorsal, aqui região ventral. Aqui é a coxa do animal. E aqui está a parte, seria o diafragma aqui, que fígado. Observem que aqui nós temos o intestino, o cólon ascendente. Primeiro, ela está mostrando aqui o seco. O seco nesse animal é curto porque ele é um potro. Ainda está lactante. Por isso que é pequeno. Então, aqui nós temos, ela está apontando justamente onde é o corpo, que é bem dorsal. Desculpa, a base, que é bem dorsal, o corpo, e aqui o ápice desse colo. Mas ele vai crescer e vai ocupar mais essa região ventral, no animal adulto. Tudo isso aqui é intestino delgado, que ela está pegando. Então, daqui que ela está sinalizando é o cólon ascendente. Lembra os cólons ventrais? Então, aqui nós temos região ventral direita, cólon ventral direito, flexura external e cólon ventral esquerdo. Agora ela puxou. Vocês têm noção que são os cólons ventrais, direito e esquerdo. Aqui tinha uma flexura external e em cima flexura diafragmática. Então, olha lá, cólon ventral direito, flexura diafragmática, cólon ventral esquerdo, está indo para a esquerda. E aqui tem outra flexura, que é a flexura pélvica. Quando ela puxa, então, daqui da região, aqui é ventral, então em cima aqui é dorsal. Depois da flexura pélvica, aí vem cólon dorsal esquerdo. Flexura
diafragmática. Cólon dorsal direito. É só esse o arranjo. Vocês conseguem perceber o tanto que é fácil torcer esta alça? Lembra que aí é onde ocorre a fermentação. Então, se tiver um acúmulo de gás nessas alças, como que vai ficar para esse gás sair? Imagina a dor que esse animal não vai sentir, uma cólica, né? É muito forte. Que a dor visceral ela ocorre por pressão e gases vão aumentar a pressão aí nessa região. Quando era estômago era mais fácil, ele era o que tava, né? Ou seja, ele liberava o gás pela boca, a gente poderia perfurar ali o estômago e retirar esse gás com trocáter. Agora aqui, como é a parte de intestino, é complicado. Mas enfim, imaginem que quando todo esse né, esses cólons, tanto os ventrais, os dorsais, eles aumentam a sua quantidade de gás, pode levar a essa rotação. Olha aqui os cólons, cólon ventral, tá vendo? Cólon ascendente, são os ventrais, o seco, ó, o ápice, o corpo, desculpa, ápice, tá certo, ápice, corpo e base, a dorsalmente. O cólon ascendente, a gente só tá vendo o ventral, né? Ventral direito e o ventral aqui esquerdo. Olha lá, um estômago pequeno. O intestino delgado todo jogado aqui para a esquerda, né, pessoal? Olha o reto aqui, dentro da pelve. O seco com a sua base, que é dorsal. Olha aqui, ó, o duodeno, pâncreas, duodeno, estômago. Aqui a gente já vê o cólon dorsal, tá vendo? Ó, flexura pélvica, cólon dorsal esquerdo. Vendo? A flexura aqui diafragmática. E aí ele vem como cólon, vem aqui, ó, flexura diafragmática e o cólon dorsal direito. Consegue ver, ó? Cólon dorsal direito, flexura diafragmática, cólon dorsal esquerdo. E em cima e embaixo você vê a flexura external e os cólons ventrais. Olha a flexura pélvica aqui. Acho que assim fica mais claro de entender, né? Realmente ocupa bastante parte do abdômen o cólon ascendente nos equinos. O seco também tem uma boa contribuição, só que o seco ele está mais no antímero direito. E isso rodar lá dentro, ele pode torcer dentro dele mesmo. E esse é o maior medo que nós temos. Porque se essas alças girarem lá dentro e torcer, vai levar um estrangulamento de vaso sanguíneo, além da própria tubulação do cólon também torcer e aumentar a quantidade de gás mais ainda lá dentro. E além, pensa em nervo sendo tracionado, os vasos sanguíneos estrangulados, vai levar a uma diminuição da quantidade tanto de irrigação como de drenagem e a dor que esse animal sente. Então, tudo isso nós chamamos de cólica aqui no equino. E esse animal, como sente muita dor, ele se debate demais no chão, ele se joga no chão e fica, por causa da dor, rolando para lá e para cá. E quando ele fica rolando,
girando o seu tronco, pode acontecer dessa alça girar lá dentro. Esse é o nosso maior medo. Por isso que quando o animal começa a entrar numa crise de cólica, primeira coisa que tem que ser feita, conter esse animal. Você tem que segurar a cabeça desse animal, uma pessoa segura a cabeça para conter, para ele parar de ficar se debatendo, ele acaba se machucando muito com isso. Então é necessário, para conter equino, a primeira coisa que a gente faz é ir na cabeça e depois você já vai contendo lá na região da cauda, né? Para ter a forma certa de contenção e você vai manter esse animal parado e já entrar com a medicação, né? O Buscopan para diminuir esse desconforto do animal. Enfim, você controlando isso já reduz as chances de ter a torção. E aí você vai tentar controlar o que é que está levando a esse aumento de gás aí. Pode ser, simplesmente pode ser gases mesmo, como pode ser também por compactação. É a mesma ideia que a gente discutiu lá nos bovinos. Nos ovinos, nos ruminantes, com as câmaras estomacais. Você pode ter um timpanismo também por compactação. Aqui é a mesma coisa. Aí você tem que entender o que está levando a esse quadro para corrigir. E dependendo do caso, às vezes é cirúrgico, precisa fazer a retirada do conteúdo aí dentro. E se tiver uma torção, né, desfazer essa torção. Eu só quero que vocês compreendam como é fácil torcer, devido a esse arranjo do mesocólon, ser muito, não fixar na parede, entende? Ele só fixa entre uma alça e outra. Ô, prof, Sim. O tipo de capim também influencia? Demais. E não só o capim, tudo que ele come, né, gente? A ração. Lembra daquela mudança brusca na alimentação? Ele estava comendo, vamos supor, um capim macio, um cross. E aí você muda ele de pasto e põe ele num braquiária seco. É um problema, porque, igual eu expliquei, a microbiota estava acostumada com outro tipo de forragem. E aí você modifica. É a mesma coisa com a ração também. Por isso que a gente tem que fazer, e equino é essencial que faça essa transição, para evitar as cólicas. É muito comum quadro de cólica em equino. Aqui é do equino. O fígado do equino também é bem grande. Olha que lindo que tá aqui essa abertura. Essa abertura aqui é onde entra a veia porta hepática. Aqui onde ela tá com a mão é onde o rim tem contato. Então é o lobo caudado aqui. Nós vamos discutir agora sobre os intestinos das aves. Nós já falamos dos estômagos, são 2 compartimentos, um químico e depois um outro mecânico. Quando sai desse compartimento mecânico, que é a moela, né, tem o anto do piloro e joga no duodeno. O duodeno da ave, olha que legal, né? Ele tá aqui ventralmente. Deixa eu colocar em maior aumento, que é melhor para vocês enxergarem. Tá aqui, tá bem bonita essa peça aqui, ó. E então são 2 alças, duodeno também descendente, tem o transverso e ascendente. E olha, no meio das 2 alças de duodeno nós temos o pâncreas. Depois ele se transforma em jejuno. Olha a organização de jejuno e ilho na ave, que interessante. Essa ave, ela estava com bastante depósito de gordura no seu mesentério, né? Até chegar do ilho, vai chegar nos 2 secos. Aqui já foi retirado todo o ligamento. O esôfago está aqui, proventrículo, que é o estômago químico, moela, que é o estômago mecânico, e aqui é o duodeno descendente, transverso e o ascendente. Aqui, ó, essa massa que tem esse órgão aqui é o pâncreas.
fígado, aqui o baço é redondo nas aves, e segue para jejum. Então, nós temos jejum, aqui tá rompido, né? Segue até ir para o ilho. Então, tá aqui baço, aí jejum. Aí vem ilho, divertículo de Merkel. Aqui, justamente. Então, tá vendo? O ilho chegando no cólon. E os dois secos, tá bonito aqui, interessante, ó. Tá vendo a conexão? Ilho, seco, cólico. O dedo dele tá bem em cima do colo. Então, esse seco aí é onde onde estão os micro-organismos para fazer a fermentação da matéria vegetal que essa ave consome, né? O cólon é bem curtinho mesmo. E já vai para cloaca. Cloaca já é a união, né, do sistema urinário, reprodutor, digestório aqui nas aves.